Boa tarde, Manaus. Boa tarde, Amazonas. Sejam bem-vindos a essa quinta-feira de Câmera 13, programa da nossa gente. Já cumprimentar você que está em Manaus, você também que está nos acompanhando em qualquer parte do Amazonas, nossos queridos amigos de Itacoatiara, acompanhando todos os dias o Câmera 13, nossos amigos de Iranduba, Presidente Figueiredo, Barcelos, Manicoré, Coari, Tefé, enfim, gente, não importa onde você possa estar nesse momento, o bom é que a Band Amazonas nos aproxima e é muito bacana poder iniciar as tardes, todos os dias, graças a Deus, na sua companhia. E olha, falar em companhia, daqui a pouco a gente vai mostrar aqui um trabalho social bem importante dos nossos militares. A gente sabe que não se faz segurança somente com a repressão. É preciso fazer a promoção da segurança. Fazer trabalhos preventivos certamente faz toda a diferença. E já já a gente vai acompanhar um desses trabalhos com os nossos adolescentes aqui na cidade de Manaus. Trabalho que a Polícia Militar vem realizando e já já a gente mostra através da tela da Band. Olha, eu quero chamar a sua atenção e chamar a atenção dos nossos meninos. A gente sabe que quantas vezes aqui no Câmera 13 a gente tem colocado a respeito dos índices crescentes a respeito do câncer de colo de útero. Nós estamos no mês de outubro, esse mês que nós trazemos como o grande símbolo de luta, o câncer de mama. É o Outubro Rosa, muitos prédios estão iluminados com a cor rosa. Agora, é importante também a gente falar do câncer de mama, que mata mulheres. E no país, esse é o tipo de câncer que mais mata mulheres. No Amazonas, a realidade é diferente. Nós temos aqui, infelizmente, taxas altíssimas em relação ao câncer de colo de útero. E é sobre o câncer de colo de útero que eu quero já começar o programa falando para você. Nós temos a vacina contra o HPV aqui no Amazonas, e o Amazonas foi um dos protagonistas em colocar na rede de imunização a vacina contra o HPV para meninas de 9, 10 e 11 anos. É extremamente importante porque quando a gente fala do câncer de colo de útero, não adianta só a gente falar do problema. O bom é encontrar as soluções. Nós temos hoje a prevenção sendo feita contra o HPV com esse tipo de vacina. Mas as nossas mulheres dessa geração, elas continuam morrendo com relação a essa doença. Por isso é importante não só fazer o Papa Nicolau, mas ao saber um resultado positivo desta doença, que o tratamento seja assegurado de forma célere, de forma rápida. E por isso, meus queridos e queridas, nós temos hoje essa novidade, além da vacina contra o HPV, que já está na rede de imunização para as nossas meninas. Quero lembrar uma decisão agora do Ministério da Saúde em colocar para os meninos também essa vacina. Então, os nossos meninos, os nossos adolescentes estarão recebendo essas dosagens para evitar o HPV. Aí você fala, mas o que os homens têm a ver com isso, Conceição? Vai vacinar os jovens também? Por quê? Não são só as mulheres que devem receber a vacina? Não, gente. Os homens também transmitem o HPV. Então é importante que os nossos adolescentes, antes de iniciar a vida sexual, comecem a receber essas duas dosagens, e com isso nós vamos garantir que os nossos meninos e as nossas meninas possam formar uma geração futura sem a possibilidade dessa doença que tanto mata no estado brasileiro. Então, na próxima terça-feira, a gente vai falar aqui do Alô Doutor a respeito disso. Vale muito a pena chamar a atenção dos pais, das mães. Agora, em vez de levar só as meninas para vacinar, terão que levar os meninos também. Irmãs e irmãos, todos juntos nas escolas, recebendo a vacina e evitando, não é, o câncer de colo de útero nas nossas mulheres, que tanto tem matado aqui. E a gente precisa coibir essa doença, que infelizmente não deixa de ser uma violência que as nossas mulheres acabam sofrendo. Olha, vou já também mandar aqui abraços carinhosos para as pessoas que estão acompanhando o nosso programa. Para você que faz aniversário nessa quinta-feira, na sexta, no final de semana, beijos, que Deus abençoe a cada um. Parabéns pelo aniversário. Olha, aniversário é sempre aquele momento de celebrar a vida, mas de agradecer a vida também. Então,
Que Deus derrame sobre a vida de todos os aniversariantes do dia de hoje bênçãos de saúde, de prosperidade, de muita coisa boa. Quero já colocar aqui na tela da Band, gente, câncer de colo de útero, essas informações que nós estamos passando, a projeção para 2016 só aqui no Amazonas, nós temos a estimativa é de que ocorram 520 casos novos neste ano e também em 2017. Portanto, a vacina contra o HPV é um meio da gente evitar, não é? Porque a gente fala tanto em doença e o bom é quando a gente promove a saúde. Promover a saúde é colocar na rede de imunização vacinas como essa, que é muito importante, vacina que combate o HPV e com isso garante certamente que as nossas mulheres, nossas adolescentes possam ter a sua saúde sempre em dia. A gente vai já acionar agora o repórter Gécio Guerra, tem informações aí na área de segurança aqui na cidade de Manaus. E daqui a pouco, inclusive, a gente vai mostrar, falar sobre estupro, que é uma prática que tem aumentado muito, tanto aqui na cidade de Manaus, no Amazonas de um modo geral e também em outros estados do nosso país. Mas vamos acionar já o repórter Gécio Guerra. Mais 2 elementos são tirados de circulação da cidade de Manaus, não só na cidade de Manaus, também como no interior. Foram presos o Dark Salles Bandeira, 23 anos, e o Albert Elis Marinho Frois, de 31 anos. Um foi preso lá no Beco Normando, no bairro São Raimundo, e o outro lá no bairro Manacá, em Manacapuru. Quem vai dar mais informações é o delegado Henrique Brasil, coordenador do projeto Caravana da Cidadania. Delegado, são 2 elementos, foram encontrados armas e também munições. Eu queria que o senhor falasse da vida pregressa dos dois. Bom, a gente recebeu uma informação por meio do nosso Disque Denúncia de que existia uma pessoa foragida do sistema penitenciário portando 2 armas de fogo e drogas lá no bairro do São Raimundo. Era o Dark Salles. Nós iniciamos a nossa investigação por lá, chegamos até o elemento, identificamos que ele estava foragido por conta de uma participação do homicídio que ocorreu no mês de julho, lá no bairro do São Raimundo. Em seguida, ele somente foi encontrado com ele uma porção de 100 gramas de cocaína e uma arma, um revólver 38 com a numeração suprimida. Questionamos ele sobre a outra arma, ele havia dito que já tinha vendido para um outro rapaz que estava em Manacapuru. No momento em que a equipe se deslocou para Manacapuru e encontrou o outro rapaz, o Albert, e com o Albert recuperamos a outra arma que foi mencionada na nossa denúncia, né? Durante a prisão, encontramos no celular do Albert várias mensagens encomendando e entregando drogas, né? Da mesma forma, a gente tem uma denúncia relacionada ao Dark também sobre tráfico de drogas. Agora, eles foram indiciados por quais crimes? Eles foram indiciados por tráfico, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Obrigado, então, delegado Henrique Brasil. São 2 elementos que são retirados aí, são tirados, né, aí do meio da sociedade, que é o Dark Salles Bandeira, 23 anos, e o Albert Elis Marinho Frois, de 31. É aquilo que a gente diz, o crime tem 2 caminhos, cadeia ou cemitério. Por enquanto, os 2 estão indo para a cadeia. Mais um caso escabroso na cidade de Manaus. Nós estamos realmente vivendo o apocalipse. Está sendo aqui apresentado na Delegacia Geral um pedreiro de 47 anos que abusava das filhas. Ele não está identificado, né, mas as filhas foram até a Delegacia de Crimes contra a Mulher, fizeram a denúncia. A gente vai conversar com ele aqui e tentar saber como é que tudo acontecia. O que te levou a fazer isso com a tua filha? Com as tuas filhas? Sabe lá, chilezeira minha mesmo. Sabe lá. Bom, eu converso agora com a doutora Andréa Nascimento, que é a titular da Delegacia de Crimes contra a Mulher. Doutora, eu queria que você contasse um pouco dessa história, porque são vários filhos, né? Ele abusava da de 25 anos, é isso? Perfeito, né? Ontem a filha de 25 anos foi à delegacia denunciar as práticas de violência sexual aí cometidas por esse pai. Porém, durante o relato dela, nós percebemos que não somente ela sofria essa violência, mas as outras irmãs também, as outras 2 irmãs mais velhas. Apesar delas hoje serem maiores de idade, essa violência sexual iniciou quando todas elas ainda eram menores, né? E essa de 25,
até hoje, até a data de ontem, vinha sofrendo violências habituais por parte desse pai. Foi quando ela teve coragem de denunciar, buscar a delegacia da mulher, e elas resolveram se unir para poder colocar um ponto final aí nessa história. Agora, a de 29 e de 22 já saíram de casa, inclusive, né? E foi em função disso. Exatamente. A de 29 anos começou a ser abusada sexualmente aos 9 anos de idade. Aos 18 anos ela resolveu dar um basta nessa situação, saiu de casa. A de 22 anos também, quando completou 18 anos de idade, também saiu de casa para colocar um ponto final, né, nessa triste história. Porém, a de 25 anos, como forma de proteger as outras irmãs que também ainda moram com o pai, são menores, né? Há uma de 18 anos, maior de idade, porém há duas menores, uma de 15 e uma de 9 anos. Ela acabou permitindo essas práticas por parte do pai como uma forma de que ele não tocasse nas outras irmãs. E vai ser indiciado por que crimes? O flagrante já está sendo finalizado, né? Ele vai para a penitenciária daqui a pouco. Ele vai estar sendo indiciado pelo crime de estupro. Porém, como há todos esses outros relatos de violência sexual, essas vítimas foram encaminhadas à DEPCA, a Delegacia do Menor, para que elas possam ser ouvidas e aí apurar outros fatos criminosos. Obrigado, então, doutora André Nascimento, que é a titular da Delegacia de Crimes contra a Mulher. As imagens são de André Luiz, a reportagem de Gerson Guerra. Obrigada, Gerson, pelas informações. Eu costumo dizer que não precisava ter leis nesse país para lembrar a importância que é a família. O texto da Constituição Federal assegura justamente a proteção da família. E, infelizmente, o que mais a gente percebe hoje no nosso meio é a destruição das nossas famílias. Parece, a gente, quando estava crescendo na adolescência, alguns casos, quando se ouvia, parecia dizer que não era desse mundo, né? Era uma coisa tão estranha aos nossos ouvidos. E como é que a gente pode imaginar um pai ter a própria coragem de violentar as próprias filhas? A violência, e a gente bate muito isso aqui no nosso programa, seja ela contra a mulher, contra a criança, contra uma pessoa idosa, contra o homem, todo tipo de violência precisa ser destruída por todos nós. É preciso criar uma cultura de paz e é preciso lembrar a importância das nossas famílias como alicerce da sociedade que vivemos, como a menina dos olhos de Deus para nós que somos cristãos. E aí a gente levar até a sua casa uma imagem de uma pessoa que tenha coragem de violentar as próprias filhas e ainda dizer, acho que foi uma leseira minha. É preciso a gente dar uma parada, né? A gente fala de tantas coisas e muitas vezes a gente não prioriza a família como um tema central da nossa vida. Porque a violência que muitas vezes a gente denuncia que acontece fora das nossas casas, ela está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Quantas pessoas por aqui já passaram pelo palco do nosso programa, pela nossa Band Amazonas, falando dessa destruição? Quantas crianças que tiveram suas infâncias roubadas por homens que praticam a pedofilia, por homens que infelizmente utilizam as nossas crianças como objeto sexual. São coisas absurdas. E aí, meus queridos, a gente ainda vê a destruição dentro da própria casa, quando o pai, que nem sei se dá para ser chamado de pai, mas essa pessoa tem a coragem de dizer, eu cometi um deslize, eu violentei as minhas filhas, muitas vezes, mas elas já são de maiores, como se isso diminuísse a culpa, a falta de amor do que nós estamos vivendo nesse mundo que nós nos incluímos. Por isso tem que abrir a boca mesmo, tem que falar, tem que gritar. Aquilo que nós não queremos que aconteça para os nossos e para as nossas, nós temos que não aceitar como normal. Agora imagine esse homem que é pai e foi ele o algoz das próprias filhas. Ele que teve a coragem de violentar as próprias filhas. É essa falta de amor que nós temos que denunciar. É essa falta de família
que nós precisamos combater, porque a família, ela é o espaço de proteção, é nela que nós temos a proteção que precisamos. E quando a gente vê a destruição das famílias debaixo dos nossos olhos, é preciso se inquietar, é preciso pedir a misericórdia de Deus. Aí muita gente diz, mas tem que prender logo, Conceição. Prender, tirar do meio, mas só isso não basta. Só isso não basta, é preciso transformar, é preciso a transformação das pessoas. E para mim, só existe uma forma, é Deus na vida das pessoas. Não dá, a gente não consegue, eu não consigo mais acreditar como normal isso que vem acontecendo, e somente na dependência do homem a transformação. É Deus na vida das pessoas para transformar. Só Deus tem a capacidade de transformar as pessoas, nós seres humanos. E é isso que eu quero conversar um pouco aqui com a Ingrid, que já está conosco. Vamos falar da evangelização. Em que momento nós podemos pegar alguém como essa pessoa que tenha coragem de dizer, foi uma leseira, eu não sei, eu violentei as minhas filhas. Em que momento a gente pode ainda acreditar que essa pessoa tem uma possibilidade de resgate? E as filhas que tiveram a própria vida destruída, porque a gente está falando de um pai, não é? A gente está falando de um pai. Quantas vezes aqui no nosso programa a gente precisou colocar no ar mulheres cobrando pensão alimentícia, como se fosse necessário uma lei para dizer para o pai que filho não é objeto, que filho não se traz ao mundo e esquece que a sua existência. Então a gente precisa realmente, não é, encontrar novos caminhos. Todos nós precisamos encontrar novos caminhos. Falando dessa cultura de estupro, deixa eu colocar aqui na tela da Band números que demonstram o que nós estamos falando. Olha só, gente, abuso e exploração sexual contra as nossas crianças e contra os nossos adolescentes. Em 2016, o Amazonas registrou 285 casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, apenas no primeiro quadrimestre. Parece que é algo que está se tornando normal. A gente vê uma criança tendo a sua infância roubada por adultos e achar que isso é normal. Isso não é normal, não. Isso é crime. Nós temos que ter a coragem de combater e denunciar. Agora, acima de tudo, é preciso assumir um compromisso, né? Um compromisso de transformação. E esse compromisso, minha querida pastora Ingrid, muito bem-vinda ao nosso programa novamente. Não é algo tão fácil, né? Porque muitas vezes a gente até quer mudar, mas não tem a coragem de fazer essa mudança. Esse encontro com Deus, que é intransferível, mas a gente sabe que não é uma caminhada tão fácil, porque a caminhada com Deus te exige renúncia. E muitas vezes a gente não está disposto a renunciar. É isso que Jesus, Deus, Ele é especialista em mudar casos, histórias. Então, mas não é uma caminhada fácil. É difícil, a gente nega o nosso eu, aquilo que essa família está passando. Só a cadeia, tudo isso, vai tirar ele de circulação. Mas quem é que vai tratar dele é Deus. O Senhor Jesus é Ele que vai tratar. E Ele é especialista em fazer as coisas que não são mudarem. A gente às vezes pode olhar e dizer que não tem jeito, mas para o Senhor Ele tem jeito. E hoje em dia eu fico olhando, sabe, as pessoas estão precisando de Cristo. Quando Cristo estiver no controle das coisas, querido, vocês vão ver as coisas mudarem muito. Agora, pastora Ingrid, o que a gente percebe hoje, e quantas vezes nós já falamos sobre as drogas, porque a gente fala, e falou agora há pouco do câncer de colo de útero, do câncer de mama, a gente tem falado de tantas doenças. Agora, a droga é uma doença. A droga tem que ser combatida. E o que mais vê hoje são crianças que o tráfico está levando. Tá? As famílias estão sendo destruídas e uma outra
uma outra personalidade está sendo transformada na vida daquela criança. Ela está sendo transformada, mas não para o lado positivo. Como que as igrejas, aí a gente fala do papel evangelizador das igrejas de um modo geral. Como que a igreja tenta resgatar num mundo tão difícil, de tanta violência, de tanto desamor, como evangelizar? A gente tem um trabalho, eu, meu esposo, mais a minha igreja, de levar um alimento nas madrugadas de Manaus. E quando a gente leva aquele alimento, querido, a gente se depara com cada situação, com cada coisa que eles vêm contar para a gente, é falta de um apoio na família. Tudo começa com a família. Se você não tem uma base, se hoje você não é presente na sua casa com os seus filhos, se você não tem aquele amor, aquele gesto de conversar, de chegar com o seu filho, de explanar a situação, de dizer que ele tem que andar no caminho reto, aí você pode ter a certeza, a família vai começando a bagunçar a vida da pessoa e aquilo se transforma em problemas que só o Senhor para curar. Pastora Ingrid, eu já vou abrir a tela da Band com um questionamento que um telespectador está fazendo, mas eu quero também perguntar isso para você que está em casa. O que é a família para você? Como que está a sua família? Porque muitas vezes a gente até critica os outros, mas não percebe aquilo que está dentro de casa. E falar sobre família, né? Se a gente for conversar com os nossos avós ou com os nossos pais, eles têm uma percepção de família, de amor, do acolhimento, do aconchego. Mas hoje, nesse momento que nós vivemos, muitas vezes a gente nem sabe aonde estão os nossos, o que eles estão sentindo, o que passa no coração de cada um. Né? E essa profundeza que Deus conhece muito bem, muitas vezes a gente não tem tempo para parar para ouvir. São os nossos filhos que passam o dia inteiro na internet. O que será que eles estão vendo? Que tipo de família está sendo construída a partir da internet? E muitas vezes a gente não tem tempo. É todo mundo correndo. E muitas vezes a nossa vida se perdendo. Então, eu acho que isso também a gente precisa dar uma parada para avaliar. Olha só a pergunta aí do nosso querido Tiago de Araújo. Na tela da Band, Tiago, um beijo para você. Bairro do Japim, participando conosco. Conceição, por que será que a família parece não valer muito hoje em dia? São tantos crimes bárbaros. É verdade, Tiago, essa percepção a gente tem aqui, não é? Será que a gente ainda volta para casa no final do dia, cansado, mas para saber como é que foi o dia dos nossos filhos, dos filhos perguntando para os pais? Você hoje, posso lhe chamar assim, pastora? Pode. Uma jovem pastora, o que mais chega à sua igreja? Que tipo de solicitação mais chega com vocês lá? Dessas famílias que nós estamos falando. Sim, esse problema com drogas, né? Os filhos com drogas e casamentos acabando. Então, os problemas que a gente mais vê dentro da igreja. São a separação, os filhos com problemas. Então, a gente age mais nesse favor, mais nessa área da vida das pessoas. E mostrando, eu tenho 25 anos, tenho 6 anos de casada. Vou fazer 25 agora, dia 15 de outubro. Parabéns, já! E eu tenho 3 filhos, né? 2 meninas e um menino. Então, eu vejo a minha influência para os meus filhos. O meu filho tem 2 anos de idade e ele já sabe a importância de orar. Ele sabe a importância de ter o pai e a mãe presente. A minha filha tem 8 anos, a Maria Clara, e ela ora e ela vê, mãe, tem coisas que o Senhor Jesus não se agrada. Então, é a importância da família presente nas nossas casas. Não é a importância de um celular, não é a importância de uma internet, não é a importância de uma bicicleta, não é a importância de valores, é a importância da família na sua casa. E, principalmente, de Deus, Jesus Cristo, dentro do seu lar.
Você sabe, pastora, que 40% dos lares no Amazonas são as mulheres as provedoras. Então elas sustentam sozinhas seus filhos, com a dificuldade de quem precisa ir ao mercado de trabalho e muitas vezes sem creches, porque nós precisamos de creches, cada vez um número maior de creches, para que as mulheres e os homens também possam ir ao mercado de trabalho sabendo que os filhos estarão protegidos. Então essas mulheres, ao sair de suas casas, deixam aonde os seus filhos? Com quem os seus filhos? E isso é um perigo, porque a gente vê, nossa, quantos jovens, adolescentes ainda, acabaram cometendo suicídios, ou tirando a vida de outras pessoas, cometendo homicídios, e a gente percebe claramente que a falta da família, a falta da sua fé em Deus, isso são pontos também que nós não podemos deixar de considerar. Olha só uma pergunta chegando lá do Careiro Castanho, um beijo ao município de Careiro Castanho, nossos amigos e amigas. Gisele Martins: o que leva um homem a violentar a própria filha? Será que é insanidade ou falta Deus? O que você acha, pastora? Falta Deus, claro, não? Com certeza. Falta Deus. Aonde tem Deus, tem esperança, tem paz. Eu nunca vi alguém dizer assim: eu tenho um Deus, mas está faltando tudo. Eu tenho um Deus, mas a minha casa está uma bagunça. Eu tenho um Deus, mas o meu filho está assim. Você pode passar por provações de Deus, mas aquilo que é provações é o quê? O deserto da vida. Você não vê no deserto casa. Por quê? Porque é lugar de passar. É lugar que você vai passar para você ser aprovado. Então, se você tem Deus, você vai ter a esperança que tudo dará certo. Então, o que é tudo isso que a gente está vendo, pai estrupando filha, filho matando os pais, é falta de Deus. Porque eu não vejo uma pessoa dizer: eu tenho um Deus, mas eu matei o meu pai. Então, a maioria das coisas, eu não estou falando de crença, não estou falando de religião, eu não estou falando sobre esse tipo de coisa, eu estou falando de crer na crença em Deus. Olha, eu quero pedir para voltar um pouco à matéria que nós colocamos agora, e a fala justamente desse homem que vai mesmo, foi preso, está preso, mas tem a coragem de dizer: olha, foi uma leseira, eu violentei minhas filhas, como se não tivesse ele a responsabilidade na lei dos homens também de proteger a sua família, de proteger seus filhos. Mas ele não protegeu, ele foi o algoz das próprias filhas, ele foi o causador da maior violência que essas jovens poderiam sofrer, e foi dentro da própria casa, foi no seu espaço familiar. Então é realmente, e às vezes a gente pensa: mas prende que tudo está resolvido. Nem tudo está resolvido, tem que tirar do meio, porque a lei ela diz isso, determina isso. Agora nós precisamos ir além disso. E esse resgate às nossas famílias tem que ser algo de decisão, né? Nós precisamos querer colocar a nossa família como ponto central da nossa vida, como algo que nos é muito caro, uma pedra preciosa que precisa ser lapidada todos os dias. Agora, vamos colocar, deixa eu ir aqui, já volto aqui rapidamente, pastora. Vamos aqui ouvir aqui na tela da Band, mas antes, deixa eu agradecer a Gisele Martins, que fez a pergunta sobre a questão da insanidade de algumas pessoas e da própria falta de Deus, né? A falta de, não que nós que cremos não tenhamos que passar por dificuldades, mas o que a pastora Ingrid falou, né? A gente passa por dificuldades, mas a gente sabe que o deserto lá na frente tem o fim dele, né? A gente vai atravessá-lo. Com Deus a gente vai fazer essa travessia. Vamos ver aqui, vamos voltar, por favor, só o depoimento, a fala da pessoa que já está presa, que praticou estupro contra 2 de suas filhas. Coloca no ar aqui. Usava das filhas, ele não está identificado, né, mas as filhas foram até a Delegacia de Crimes contra a Mulher, fizeram a denúncia. A gente vai conversar com ele aqui e tentar saber como é que tudo acontecia. O que te levou a fazer isso com a tua filha? Com as tuas filhas? Sabe lá, leseira minha mesmo. Leseira? Sabe lá. Bom, eu converso agora com a doutora. Ok, então, daqui a pouco a gente também vai ouvir
dentro do que diz o direito, né? Nós estamos falando da religião, estamos falando de Deus, não da religião, nós estamos falando de fé, estamos falando de Deus, né? Deus. E o mais importante é a gente também ter esse entendimento que em muitos momentos nós podemos mudar a nossa própria história. Se nós tivermos essa decisão, a história ela pode ser recontada de uma outra maneira. Mas o que pensa o direito brasileiro em relação a um homem, pai, que tem a coragem de estuprar as próprias filhas? A gente está falando de um caso, mas quantos casos aqui no Câmara 13 nós já denunciamos? Quantas pessoas já foram denunciadas em função de terem praticado estupro? E esse é um crime, né? Uma violência absurda que se pratica contra alguém. Agora, quando esse alguém é da própria família, quando esse alguém é justamente um filho nosso, ou uma filha nossa, que diante da lei dos homens, da lei de Deus, tem que ter a proteção devida. O Dr. Doge já está aqui conosco, já fala um pouco a respeito do que o Código Penal brasileiro fala a respeito do crime de estupro praticado contra alguém que é parente, um filho ou uma filha, alguém muito ligado, alguém de laço familiar. Então já a gente volta com o Câmara 13, programa da nossa gente. Já estamos de volta e temos mais números aqui dos casos de estupro que são praticados no Amazonas e no nosso país. Gente, em 2015 foram 757 casos registrados. Desses, 511 as vítimas foram estupradas. E aí a gente está falando aqui do abuso, da exploração sexual contra crianças e adolescentes. E daqui a pouco a gente vai falar sobre os sintomas, porque muitas vezes, dentro de casa, e a gente falou no início dessa semana sobre a violência doméstica e familiar. E a gente acompanhou o caso da Maria, aqui do Amazonas, muito parecido com o caso da Maria da Penha, nossa querida Maria da Penha, uma brasileira nascida no estado do Ceará. E aí, a Maria, como tantas mulheres, sofrem violência e muitas vezes nem percebem que estão sendo violentadas. E as crianças também não é diferente, não. Acabam que se acostumam a viver aquele clima de violência. E só na fase adulta acabam tendo a coragem de denunciar. A gente já viu tantas denúncias que os casos aconteceram ainda na infância e somente agora, depois de tantos anos, de tanto sofrimento, de uma violência que ficou em silêncio durante décadas e acaba vindo à tona. Então, a gente já mostra sintomas dessa violência também dentro de casa. Mas vamos falar aqui com o Dr. Doge. Primeiro, muito obrigada, Dr. Doge. E o que o Código Penal brasileiro, o que a nossa lei prevê nesses casos de estupros e nesse caso específico contra as próprias filhas? Prazer mais uma vez estar aqui, Conceição. Infelizmente, essa conduta, pelo que eu vi aí de um pai, né, que praticou estupro contra as duas filhas, é prevista aí no Código Penal brasileiro como, no caso, é estupro, né, e ele vai ser processado. O Ministério Público deve entrar aí com a ação, já que ela fez a denúncia, né? As moças tiveram a coragem de denunciar, o que é uma atitude que corajosa, louvável delas, louvável, né? exatamente. Por ter tido a coragem de denunciar. E aí o Ministério Público vai entrar com a denúncia e ele vai ser, se for condenado, vai pegar uma pena aí, inclusive com agravante, né? Pelo fato de ela ser filha, né? Vai ter agravante aí também. E o crime, pelo que você falou ali, ele é continuado, porque parece que essa prática já vem desde a época que elas eram menores de idade, né? Então, essa vai ser uma das agravantes que vai incorrer aí. E ele vai, se for condenado, vai pegar uma pena aí de até 13 anos. Agora, doutor Doge, a gente sabe que lei boa é lei cumprida. E muitas vezes uma lei, ainda que traga a punição devida, a gente sabe que nesses casos não é fácil uma mulher denunciar um companheiro por violência, como não é fácil uma filha denunciar o pai por ser ele o seu agressor
não é nesse caso a pessoa que praticou esses estupros. Então, a humanização também na rede de serviço da área de segurança faz a diferença. Você saber receber, acolher essas pessoas já tão sofridas, maltratadas pela vida, essa humanização faz a diferença também. Você aplicar a lei, mas receber e acolher quem procura essa legislação. A respeito disso, a dúvida e o temor de quem sofre esse tipo de agressão é muito grande, porque às vezes as pessoas temem que chegando lá não vão ser acolhidas. Elas sofrerão uma outra vão violência. Na verdade, sofrer uma outra violência, que é justamente aquela de, muitas vezes, a pessoa não ser preparada para receber aquela pessoa que sofreu aquela agressão. Então, ela receia, de qualquer forma, de se expor, de chegar lá alguém e dizer, por exemplo, alguma das frases mais comuns que nós temos visto é aquela coisa, mas você deu motivo? Ora, ninguém dá motivo, as pessoas têm direito de viver a sua vida, né? Não existe esse negócio de você deu motivo. A pessoa sofreu violência, ela tem que ser tratada lá da maneira que a lei determina, ela tem que ser tratada com acolhimento e tem que ter o seu direito respeitado na medida que ela foi lá denunciar. Eu acho o que o doutor Dodge falou é uma verdade, né, pastora Ingrid? Porque é tão absurdo a gente ouvir algumas pessoas falarem, não, mas se a mulher apanhou, ela estava vestindo algum tipo de roupa que causou essa revolta, ou se é uma criança que é violentada, ainda assim parece que a criança foi a causadora para que aquele crime pudesse acontecer. Um absurdo. Então, a gente precisa endurecer cada vez mais a legislação, mas, acima de tudo, né, resgatar os valores da nossa vida, valores familiares que já estão, infelizmente, a cada dia que passa, parece que eles estão se tornando menores. Mas é possível resgatar. Conceição, a partir do artigo 13 ali do Código Penal, ele trabalha a questão da figura do garante, que uma vez nós comentamos aqui. O pai é uma pessoa que tem o dever de cuidar, ele tem o dever. O dever que o pai tem não é aquele colocado ali na lei como obrigação, mas ele tem aquele dever de cuidar. Então, se ele é pai, o filho e a filha esperam justamente dele o cuidado e não a violência. Olha, segundo a pesquisa realizada no nosso país, ele tem muitos institutos que fazem pesquisa. Então, uma pesquisa que é justamente que fala da vitimização, somente 35% dos casos de estupro são registrados. Então, quantas pessoas no anonimato estão ainda sofrendo esse tipo de violência? E é um número que a gente precisa aqui estar sempre lembrando, mas, acima de tudo, ajudando as pessoas para que tenham a coragem de procurar uma delegacia, de fazer uma queixa, de registrar uma queixa. E é preciso também que as prefeituras, que os governos, de um modo geral, eles criem uma rede de proteção às nossas crianças, aos nossos adolescentes e às nossas mulheres. Acho que isso faz a diferença também. E a sociedade como um todo, se você tiver notícia de alguém que foi violentado, você não pode se calar. Você precisa de alguma forma colaborar. Mesmo que você não queira se expor, você pode ligar, você pode de alguma forma colaborar. Eu acho que a sociedade tem um papel fundamental nessa questão também. Ok. E vamos cantar então, porque uma maneira de evangelizar é cantando para Deus. Amém. Vamos cantar, pastora? Louvar? Aleluia. Quero falar para você, querido, que ainda tem esperança, que o nosso Deus, Ele traz tudo aquilo que a gente espera. Então confie no Senhor. Aleluia. Pai, tá tão difícil suportar toda essa dor e essas lágrimas rolar. Mas hoje eu sei que o teu renovo já chegou, a tua paz sobre minha vida. Hoje o Senhor já derramou. Eu vou me levantar para cantar o hino da vitória. Não importa o que vão pensar, eu sirvo o Rei da Glória. Chega de chorar. Hoje o Senhor vai te levantar. Chega de chorar.
Você nasceu para brilhar, então pare de chorar. Assim diz o Senhor, querido. Venha a mim todos os oprimidos, cansados, que eu vos aliviarei. Aleluia. Pai, tá tão difícil suportar toda essa dor e essas lágrimas rolar. Mas hoje eu sei que o teu renovo já chegou, a tua paz sobre minha vida. Hoje o Senhor já derramou. Eu vou me levantar pra cantar o hino da vitória. Não importa o que vão pensar, eu sirvo o Rei da Glória. Chega de chorar. Hoje o Senhor vai te levantar. Chega de chorar. Receba a cura pra sua vida. Você nasceu para brilhar. Chega de chorar. Hoje o Senhor vai te levantar. Chega de chorar. Receba a cura pra sua vida. Você nasceu para brilhar. Então pare de chorar. Deus te escolheu para brilhar. Então pare de chorar. Hoje o Espírito Santo de Deus enxuga suas lágrimas e te faz brilhar. A esperança, querido, aqueles que crêem no Senhor Jesus, a esperança nesse nome poderoso. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Somente a Ele é digno de toda adoração. Já estamos de volta com o nosso Câmera 13 nessa quinta-feira, pedindo a Deus que derrame sobre você, sobre a sua família, muitas bênçãos de saúde, de unidade. É tão importante a gente ter a unidade na nossa família e no nosso meio também, né? Porque a família, ela não é só a biológica. A família são os nossos amigos, é a nossa vizinhança, é a gente se tornando um agente transformador. E essa paz, é claro que ela é possível. É preciso decisão, é preciso colocar Deus em primeiro lugar e continuar a caminhada. Olha, vamos falar aqui de utilidade pública. Cíntia Gama Pereira, ela está desaparecida desde o dia 5 agora de outubro. E qualquer informação, por favor, você deve entrar em contato com a polícia através do 190. Pode procurar aí os conselhos tutelares. E o telefone de contato, a gente pode dar aqui? Pode? Então, é o 99-371 1432, 99-371 1432, tá? Então você liga direto para a polícia. Ela é uma menina de 12 anos e ela está desaparecida desde o dia 5 agora do mês de outubro. Gente, nós colocamos no início do programa, falamos sobre uma novidade para o nosso país, que é justamente colocar no Programa Nacional de Imunização a vacina contra o HPV, que já é uma realidade para as nossas meninas de 11, de 12, de 13 anos, mas agora é uma novidade para os nossos meninos, 12 e 13 anos. Isso vai garantir certamente que nós tenhamos lá no futuro uma geração de mulheres sem
a possibilidade de contrair o HPV e, com isso, lá na frente, infelizmente, passar a aumentar as estatísticas com relação ao câncer de colo uterino. Então, essa é uma realidade importante para o nosso país. E olha, para você ter uma ideia, a expectativa é de que 3,5 milhões de meninos, agora em 2017, possam ser imunizados. Nós estamos com a nossa querida doutora Mônica Bandeira de Mello, é uma oncologista, uma defensora para que nós estivéssemos aqui no Amazonas, e o Amazonas foi um dos primeiros estados, então foi protagonista para que nós tivéssemos, antes mesmo que o governo federal o fizesse, nós aqui do Amazonas já estávamos oferecendo para as nossas meninas essa vacina. Então é um avanço. Então parabéns aos movimentos sociais, aos movimentos de mulheres, a doutora Mônica Bandeira de Mello, porque sempre esteve nessa luta, e essa é uma luta que tivemos uma grande vitória. Agora a outra vitória é imunizar os nossos meninos e torná-los saudáveis para que eles não transmitam o HPV às nossas meninas, isso no futuro. Então vamos lá, doutora Mônica Bandeira de Mello. Bom, inicialmente eu quero muito agradecer a Conceição Sampaio e a Socorro Sampaio a oportunidade de estar aqui falando. Em relação à vacina do HPV, a vacina contra o papiloma vírus humanos é uma vacina extremamente importante. Porque o HPV é um vírus sexualmente transmissível, sexualmente adquirido, e é o causador do câncer do colo do útero. A respeito do câncer do colo do útero, é importante deixar frisado que, ao contrário de todo o resto do país, onde o câncer que mais acomete as mulheres é o câncer de mama, aqui na nossa região, na região norte, infelizmente, lamentavelmente, ainda o câncer que mais acomete as mulheres é o câncer do colo uterino. Manaus é a capital mundial do câncer de colo uterino. Daí a importância da vacina contra o HPV. Como o HPV é o vírus que causa o câncer do colo uterino, é extremamente e indispensável, para não dizer imprescindível, que as mães orientem as suas filhas, as pré-adolescentes, já a partir dos 9 anos de idade, que sejam vacinadas contra o HPV. A vacina, inicialmente, que foi lançada no mundo inteiro em 2006, há 10 anos atrás, nos países desenvolvidos, chegou ao nosso país em 2013, gratuitamente. O Amazonas foi o pioneiro, o estado pioneiro. Manaus foi a capital pioneira na vacinação gratuita contra o HPV. E é exatamente por isso que nós aqui queremos enfatizar que as mães se sensibilizem e levem as suas filhas para ser vacinadas contra esse vírus. Muito bem, doutora Mônica, um beijo para a senhora, muito obrigada pela sua decisão de estar sempre lutando pela saúde, para que nós possamos ter uma nova geração de mulheres, se Deus quiser, livre essa geração do câncer de colo uterino. Lembrar também que, como deputada federal que estou, tive a felicidade de enviar emendas, também como a minha irmã Socorro, enquanto vereadora, para que a gente colocasse na rede pública a citologia em meio líquido. Isso faz a diferença, porque o Papa Nicolau é importante, mas nem sempre, principalmente no interior, nem sempre a gente tem um diagnóstico preciso em relação ao câncer de colo de útero. Então, esse trabalho, para nós termos a citologia, e quero aqui reconhecer a luta do Dr. Pedro Elias, secretário de Saúde do Estado, porque está nessa campanha conosco, para que, de fato, nós tenhamos o fortalecimento de levar a citologia, garantir às nossas mulheres a precisão do seu diagnóstico e o tratamento. O tratamento, a gente não pode esperar. Quem tem o câncer não tem um dia seguinte para esperar, tem que ser agora. É agora que nós temos que lutar. Então, é importante colocar essa decisão para que os nossos meninos possam receber a vacinação. Agora as mães vão ter que levar as filhas e os filhos, não é, juntos, para poder aí ficarem livres, se Deus quiser, dessas doenças. Olha, deixa eu mostrar aqui para você um trabalho da Polícia Militar. Né? A Polícia Militar, que não só tem o trabalho da repressão, não, tem também da prevenção. E os jovens, as nossas crianças, adolescentes, estão sendo acompanhados de perto por um trabalho que a gente fez muita questão de registrar e trazer aqui para a tela da Band. É o social da própria polícia, a responsabilidade social que a gente acompanha agora.
O colégio é Antônio Encarnação, fica aqui no bairro Lírio do Vale, na zona oeste da cidade. Nós vamos mostrar um projeto para o telespectador, projeto muito legal, muito importante, porque trata-se do esporte, né? Nós vamos conversar aqui com o Cabo Nádio, que é o idealizador. Esse projeto nasceu como? Bem, nós temos aqui a ronda escolar da 10ª SICOM e nós estamos fazendo aqui um trabalho de prevenção nas escolas aqui da área da Zona Oeste. Fomos muito bem recebidos pela dona Fátima e outros diretores das escolas. E nessa escola aqui detectamos um pouco de violência em frente à escola. E então eu me reuni com o meu outro policial que trabalha comigo para a gente idealizar um evento esportivo, onde o aluno da escola poderia se expressar através da dança e da luta, né, a ociosidade que é extraordinária na mente deles, né? Então, através do esporte, eles podem agregar à sociedade, mostrar o seu talento, e eu fico muito honrado pelo aluno ter gostado do evento e todos que me apoiaram. Agora, tudo isso com a aquiescência da Secretaria de Educação, tudo direitinho, né? Documentado. Direitinho, tudo documentado, tudo permitido. Tivemos a permissão da dona Fátima, do meu comandante também, noticiamos eles, e os órgãos competentes que se fizeram presente há alguns momentos atrás. Fátima, isso é uma maneira de extravasar, né? Tirar aquela energia da moçada, que às vezes o estudante sai e vai brigar lá fora. Exatamente. Fora isso, eu acho que esse entrosamento polícia e estudante é muito bom. Eu sempre digo para eles, se você não deve nada, você não tem que ter medo da polícia. Então essa junção polícia e estudantes é ótima para a escola. E o Cabo Nádio é da nossa ronda escolar, está sempre presente na escola, sempre que precisa, e mesmo que não precise, ele está sempre por aqui. Então o projeto está aprovado? Está aprovado. Bom, o Daniel Sena acabou de lutar, você viu aí, está vendo nas imagens. Daniel, a gente vê ali naquela hora, né, você lutando, né, com o adversário, não passa disso aí, evidentemente, porque quem está em casa, o telespectador, acha até que é violento, mas não passa disso, né? Tanto é que você não está nem ferido. Isso é uma brincadeira, tá, para nós se divertir, né, para a pessoa aprender também a se defender na rua, tem alguma pessoa. Assim vai, é bacana, a pessoa é legal, a pessoa sai ferida, mas é assim mesmo. Tem que competir e ganhar, né? Você vê esse evento aqui na escola, porque o que a gente sabe é que muitas vezes o aluno deixa para brigar lá fora e é valendo mesmo, às vezes se fere, e aqui não, aqui é uma luta que tem regras. Eu acho que, tipo assim, esse projeto foi dado aqui na escola, que eu vi crescer há alguns meses atrás, vai trazer, tipo, as pessoas que estão lá fora, estão à margem da sociedade, a praticar esporte. Acho que mais serve também mentalidade, disciplina. E é isso. Laírton, é claro que isso é um projeto que, segundo aqui já a diretora e também o cabo, está aprovado. Isso é uma maneira também de mostrar que a polícia não é só para estar para prender. A polícia não está aí só para prender. A polícia também tem um papel social. Com certeza. Eu acredito que a polícia, ela transcende o seu papel constitucional, que é o patrulhamento ostensivo, e ela vem trazer esse trabalho preventivo, né, dentro das escolas, resgatando aí essas crianças através do esporte e educando também todos esses jovens e adolescentes que participam hoje desse evento e que com certeza podemos ter aí vários talentos futuros. Obrigada, Gerson, pelas informações. Parabéns aos nossos policiais da 19ª SICOM que estão desenvolvendo esse projeto Kickbox. Tá, gente? Então é um esporte e traz os jovens para dentro dessa área de esporte, dentro das artes marciais, e acabam que certamente essas atividades ajudam, né? Retiram da rua, traz todo mundo para dentro. Era uma área de muita violência e aí houve uma decisão por parte dos nossos policiais em fazer com que através do esporte tivessem certamente dias melhores para essa juventude. Então, parabéns, são alunos do Colégio Antônio Encarnação, lá do nosso querido bairro Lírio do Vale.
Terminou, gente? Tão rápido que passou, não? Mas olha, eu quero muito agradecer aqui a nossa querida Ingrid Matos, falar desse trabalho, né, Ingrid? E as pessoas já encontram o seu trabalho? Já. Tem Você pode de contato? entrar em contato, acho que já está aparecendo aí na TV. E pedir o seu CD, que vai ser uma honra a gente estar entrando com os louvores na sua casa. E agradecer a oportunidade. Hoje, domingo, na Igreja Pentecostal Projeto de Deus, do meu pastor Francisco Magalhães. E um beijo para minha família, que Deus abençoe. Eu já ia dizer para você mandar logo um beijo para o maridão, para o paizão, para todos. Para o meu esposo, para o meu pai, para minha família. Ok, meu querido Dr. Dorge, volte sempre. Com certeza, é só chamar. Ok, não, eu chamo mesmo. Eu vou chamando mesmo. Pode chamar. Minha querida pastora, vamos cantar então? Vamos. Mas olha, eu quero agradecer a sua companhia. Amanhã, se Deus quiser, a gente se vê na Band. Amém. Até lá. Esse louvor vai para todas as famílias. Que o Senhor Jesus abençoe. Alguém te humilha e te calunia, não fique triste, não. Você tem um Deus. Mas se batem a porta e te viram as costas, não fique triste, não. Você tem um amigo, o irmão, ele te dá solução. Ele mudou minha vida e me trouxe alegria e libertação. Seu nome é Jesus Cristo. Seu nome é Jesus Cristo. Ele vai mudar a sua história, vai derramar sua glória e te fazer campeão.